Os músculos são classificados de acordo com o controle do sistema nervoso, em músculos voluntários e involuntários. Por motivos óbvios, nós já sabemos que os músculos voluntários são os músculos estriados esqueléticos. O que isso quer dizer? Que eu tenho controle sobre eles, estão sob o domínio do chamado, fisiologicamente, do sistema nervoso somático, o sistema nervoso responsável por interagir o homem com o meio. Isso quer dizer que eu consigo contrair esse músculo na intensidade e no momento que eu quiser. Então, eu faço isso. Então, eu posso contrair, abrir e fechar minha mão e etc. Então, eu consigo fazer isso graças a essa propriedade, o sistema nervoso mais consciente. Existe também o sistema nervoso involuntário, por isso são músculos involuntários, relacionados ao sistema nervoso visceral. Esse sistema nervoso visceral, ele tem uma divisão, lá tanto sensitiva, aferente, como uma divisão eferente, assim como o sistema nervoso somático também tem, uma divisão eferente, efetuadora, que é o que gera essa contração muscular, e uma geração e uma divisão também aferente, ou seja, sensitiva, responsável pela sensibilidade muscular. Então, eu sou capaz de ter uma propriocepção, ter consciência do movimento. No caso dos músculos involuntários, eu não fico tomando muito ciência do que está acontecendo, se esses músculos estão contraindo ou não. Veja, você não sabe se nesse exato momento, está acontecendo um movimento peristáltico no seu trato gastrointestinal. Você não toma conhecimento disso. Então, embora esses músculos estejam funcionando, eles são involuntários, Eu não posso. Você não é capaz, de repente, de chegar aqui, salvo raríssimas exceções, Existem indivíduos que conseguem, mas salvo, assim, raríssimas exceções, você não é capaz de falar assim, olha, eu vou contrair o meu estômago agora, neste momento. Eu vou fazer 10 contrações de estômago. Você não vai fazer isso, obviamente. Por isso, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso, os músculos lisos, que estão presentes em vários sistemas do nosso corpo, são involuntários. Quanto aos aspectos histológicos, os músculos são classificados em lisos, cardíacos e estriados esqueléticos, estriado cardíaco e lisos. Aí, isso vocês vão ver lá na histologia, de uma maneira brilhante, enfim. Então, verão essas diferenças, quais são os aspectos aqui de cada um deles, que os caracterizam. Células multinucleadas vão caracterizar aqui os músculos estriados, enfim, os seus arranjos. Isso vocês vão ver, em relação à parte de atividade, de um modo geral, a gente diz que os músculos esqueléticos têm uma contração mais vigorosa, são mais fortes, mais rápidas, descontínua e voluntária, isso os caracteriza. Em relação à musculatura estriada cardíaca, também contração forte, também rápida, só que o músculo cardíaco, é óbvio, por conta das suas características funcionais, é uma contração contínua. Quantos batimentos cardíacos nós temos, usualmente? Então, a gente está vendo aí por minuto. Então, o músculo cardíaco não tem muito essa, como o músculo estriado esquelético, de descansar, de ter uma pausa. Não, então, todo momento contraindo. Tem um ciclo cardíaco acontecendo, um seguido do outro. O seu repouso dá-se no meio deste ciclo. Enquanto que umas fibras estão sendo contraídas, por exemplo, enquanto o átrio está sendo contraído, os ventrículos estão em diástole, estão relaxados, e depois esse processo inverte. Esse músculo está no seu dito repouso entre estes intervalos de contração. Veja que interessante. Por que o coração precisa de uma alta taxa de aporte sanguíneo? Exatamente para lidar com toda esta situação. Obviamente, sua contração é involuntária, e vocês verão aí quais são as estratégias que o corpo tem para gerar todo este aspecto funcional. A musculatura lisa, em relação aos demais, a musculatura lisa, ela tem uma contração mais fraca, uma contração lenta e, obviamente, também é involuntária, e o formato das suas fibras também bem diferente em relação às demais. Chegamos aqui e aí eu passo a falar o seguinte. A partir desse ponto da aula, atenção, a partir deste momento da aula,
Quando eu me referir a músculos, eu estarei me referindo a músculos estriados esqueléticos, ok? Então, tudo isso que eu vou falar a partir de agora, deste ponto da aula, quando eu me referir a músculos, eu estou me referindo a músculos estriados esqueléticos. Dito isso, vamos lá. Elementos constituintes ou constitutivos dos músculos. Número 1, os músculos possuem o quê? Os músculos possuem ventre muscular. O que é o ventre muscular, professor? O ventre muscular é a porção carnosa do músculo, é onde nós encontramos as proteínas contráteis. O ventre muscular é a região onde ocorre a geração do movimento. Por quê? Porque é nele que tem as proteínas contráteis. Então, este é o ventre muscular. Segundo, tendão. Músculos possuem tendão? Possuem. O que é o tendão? O tendão ele é formado por tecido conjuntivo denso e o tendão realiza a fixação do ventre ao osso. Fixação do ventre muscular ao osso ou alguma outra estrutura onde esse músculo pode estar se prendendo, por exemplo, a pele, por exemplo, os músculos aqui da mímica facial, a gente vai observar isso. Muito bem, então o tendão geralmente tem esse aspecto mais cilindroide, tá vendo? Tem esse aspecto assim um pouquinho mais cilindroide, mas isso pode variar também, então eu não vou fechar nesta questão que tendão tem que ter necessariamente aspecto cilindroide. Ele pode ter um aspecto também cilindroide. Aponeurose, né? Então, as aponeuroses, elas são um formato, né, de tecido conjuntivo, são tecido conjuntivo denso, tem um formato laminar, as aponeuroses, estão vendo? Isso aqui é uma aponeurose, por exemplo, ó, tem um formato, é uma formação de tecido conjuntivo denso, tem o aspecto de fixação do ventre muscular a uma estrutura óssea ou alguma outra estrutura, como uma estrutura tendinosa ou uma estrutura fibrosa, como é o caso aqui da saponeurose do transverso do abdômen, ó, deste músculo, né, transverso do abdômen. Então, aqui a gente tem uma aponeurose. O que ela diferencia em relação aos outros tendões? Vocês estão vendo que ela tem um aspecto mais laminar. Então, a aponeurose é um meio de quê? De fixação também, de fixação do ventre muscular ao osso ou alguma outra estrutura, como eu já mencionei. Nós temos também como elementos constitutivos as chamadas fáscias musculares. Então, aqui nós temos fáscias musculares. As fáscias, elas atendem a que propósito? Bom, as fáscias, elas, número 1, elas envolvem os músculos, formando assim grupos musculares. Grupos musculares, estão vendo? Então, as fáscias envolvem os músculos, formando assim grupos musculares. E nós, durante a dissecação, nós observamos também que vão formar o quê? Grupos musculares mais superficiais, grupos musculares mais profundos. Então, a gente consegue perceber isso. Além disso, essas fáscias, elas podem enviar, né, e projetar, obviamente, né, estruturas para o interior, né, entre os músculos, formando assim septos musculares. Esses septos musculares servem também para formar os compartimentos musculares. Os septos são projeções de quem? Da fáscia. São projeções da fáscia. Então, vimos então que a face envolve os músculos, formam compartimentos musculares por meio dos septos. Além disso, as fáscias servem como guias, como túneis para a passagem de estruturas neurovasculares. Olha a importância das fáscias. Então, elas servem como guia, como túneis para a passagem de estruturas neurovasculares. Então, é o que a gente está observando aqui, ó, estruturas neurovasculares. Outro aspecto, as fáscias,
elas também servem para deslizar. Então, elas diminuem o atrito entre um músculo e o outro. Então, conferem esse aspecto de deslizamento. Então, ela é importante para isso, diminuir o atrito entre estruturas musculares. A gente vai observar isso também. A gente pode observar densificações, não estão aqui colocadas também, além das fáscias. Nós temos estruturas chamadas também densificações de tecido fibroso, né? Chamadas de retináculos. São, como eu já mencionei, estruturas de tecido conjuntivo. Eles têm a função de manter o alinhamento de estruturas tendinosas, sobretudo desses tendões assim mais cilindroides, em especial de estruturas cilindroides, né, desses tendões localizados na articulação do tornozelo e do pé, perfeito? Então nós vamos ter retináculos, e aqui na região também do punho-mão. Então aqui nós temos retináculos. Os retináculos para os músculos extensores, por exemplo, que é o que a gente está observando aqui, e para os músculos fibulares. Enfim, então esses retináculos, eles mantêm estes tendões em um alinhamento. Quando esses retináculos eles rompem, o que vai acontecer? Esse músculo ele perde um pouco da sua eficiência, porque os retináculos formam como se fosse uma ideia de uma polia. Eles são importantes para manter o alinhamento e, de certa maneira, também cooperam para um melhor trabalho muscular. Então, falei das fáscias para vocês, falei também de retináculos, aí a gente vai avançar. Vamos ver esse vídeo. Nesse vídeo, vocês já estão reparando que essa coxa, né, tem como se fosse uma escavação nela, e aqui a gente vai observar uma característica que vocês vão perceber ao longo da vida clínica de vocês, de sujeitos com uma ruptura muscular. E aí a gente vai ver como é que se comporta isso na prática, né? O músculo contraindo, formando como se fosse uma bola na região, né? O músculo ele acaba indo para ou mais distal ou mais proximal, geralmente indo em direção mais proximal, aproximando-se da sua origem. Olha só esse vídeo aqui. Então vocês viram aí que existe como se fosse uma escavação nesse músculo, então é diferente, então como se fosse um buraco. Aí nesse propósito, as lesões musculares, né? As lesões musculares, trazendo um pouquinho de aplicação para a gente sair dessa parte densa só da aula. Então, as lesões musculares, elas geralmente ocorrem nos membros, olha lá, nos membros inferiores. Por quê? Porque são mais demandados, porque o esforço é muito maior, o trabalho destes músculos é bem maior. Então, veja, as lesões nessa investigação destes pesquisadores, publicadas na Revista Brasileira de Ortopedia, então veja que eles falam que membro acometido entre os superiores e inferiores, os membros inferiores, 97% dos casos das queixas, os grupos musculares mais lesionados, né, na sua ordem, né, dos mais lesionados para os menos lesionados. Então, a gente tem o quadríceps femoral, né, o músculo da coxa, anterior da coxa, os músculos adutores da coxa, então, da parte interna da coxa, né, medial da coxa. O tríceps sural é o músculo da panturrilha, né, um músculo tricepsural, gastrocnêmio medial, lateral e sóleo. Então, os músculos da porção posterior da coxa, um conjunto de 3 músculos, né? O músculo semimembranáceo, o músculo semitendinoso e também o músculo bíceps femoral formam os chamados isquiotibiais, que estão localizados na parte posterior da coxa. Na academia, o pessoal vai chamar de posteriores da coxa. Bíceps braquial, obviamente, esse músculo da porção anterior do braço. E aí vai embora, né? Tipo de contração. Então, geralmente, esta contração aqui, chamada do tipo excêntrica, é onde ocorrem aí as lesões musculares de praxe. Contração excêntrica, pessoal, é um tipo de contração onde o músculo contrai alongando, entendeu? Então, usualmente, o músculo, por exemplo, músculo bíceps braquial,
Quando ele contrai, ele faz a flexão da articulação do cotovelo. Se eu falar assim, dobra teu cotovelo, aproxima a palma da sua mão do seu ombro. Faça isso nesse momento. Ok. Então você acabou de realizar um movimento de flexão na articulação do cotovelo. Aqui nós estamos vendo uma imagem, ó, de uma ruptura de um tendão. Qual o nome desse tendão aí? O tendão do calcâneo. Mas, professor, não é tendão de Aquiles? Não, lembra dos epônimos aí? Né? Tendão do calcâneo. Então, é o tendão do tríceps sural, é o tendão do calcâneo, que se fixa aqui, obviamente, no osso calcâneo, por isso tendão do calcâneo. E aqui, ó, uma baita de uma ruptura, que a gente está observando, inclusive, uma escavação aqui, ó, no tendão. Então, você quer saber se ocorreu, por exemplo, uma ruptura de tendão do calcânio? Você pode realizar esse teste de apreensão aqui da panturrilha, e aí vocês vão ver como é que é feito isso. Este músculo normal, ó, normal. Né? Este músculo disfuncional. Ele comprime e ele não vem, tá vendo? Não tem flexão plantar. Fazendo uma incisão. Vamos ver como é que se encontra a face rebatida. Olha a face ela rebatida. Para a gente tendão rompido. E vai fazer agora a tenorrafia.